Pois é, pessoal, nossa novela preferida hoje tá pegando fogo. O capítulo hoje, sem sombra de dúvidas, está emocionante. A gente vai falar de fuga, né? Ação de fuga já revelada. Vamos falar do FBI entrando na história. Nós vamos falar do Donald Trump falando, né, de tráfico de influência internacional contra o ministro Alexandre de Moraes, indo buscar provas contra ele lá na Itália com o ex-assessor dele, o Eduardo Tagliaferro. Falar nisso, você lembra do Eduardo Tagliaferro? Né? Esse aqui, o ex-assessor. Hoje a Record acabou de soltar uma matéria bombástica falando sobre o Eduardo Tagliaferro, dizendo que já foi procurado pelos Estados Unidos e adivinha, não tem nada a ver com o Felipe Martins, não tem nada a ver com o Eduardo Bolsonaro, tem a ver com Carla Zambelli. É, meu irmão, parece que o circo está se fechando. Tem caça às bruxas agora contra a Jovem Pan. Enfim, tem muita informação importante que a gente separou aqui especialmente para você, para te deixar hoje muito, mas muito bem informado. Então, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Sempre importante seu apoio, é sempre importante você estar aqui conosco, tá? Então, para ter essas informações relevantes, importantes, da forma que a gente faz, né, de qualquer canal que você acha, não. Tá pensando que a gente é pouca coisa? A gente tá tentando melhorar cada dia por vocês, tá? Cada dia por vocês, a gente tá tentando fazer um conteúdo melhor. Então, antes de mais nada, se você busca um canal que não vai te meter em furada, não vai fazer você ficar aí espalhando fake news, você achou o canal certo, mas aqui a gente fala, ó, na veia, tá? Com toda a sinceridade que a gente tem. É um canal independente, se a gente precisar criticar, seja qualquer político, a gente tá aqui para criticar. Agora, se precisar elogiar, também a gente elogia, tá? Isso é necessário. Então, a gente trabalha com independência, tá bom? Bora lá? Bora de matéria? Então, vem comigo, vamos começar de matéria. O pessoal pediu muito, tá? Colocou lá, falou, ó, faz a separação das matérias. Você colocava aquele símbolozinho do YouTube. Então, eu troquei de computador e eu acabei perdendo aquela transição. Mas agora, temos uma nova. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, vocês deixam aí o cutucão e o puxão de orelha. Mas bora pra cima, vamos de informação. Vamos aqui para a tela do nosso aplicativo Editorial Central, direto para vocês. Vamos falar primeiro do FBI, né? Olha, se tem um caso que está dando repercussão, e muita repercussão, é o assassinato do Charlie Kirk. Vou te falar que nem a esquerda sonhava o reflexo negativo que assassinar o jovem Charlie Kirk daria para a esquerda mundial. Foram manifestações no mundo inteiro, ou seja, o mundo inteiro viu quem é a esquerda de verdade. É como se a esquerda despisse a máscara dela. Ah, tentar matar o Bolsonaro, tá tudo bem, é democrático. Aí tentar matar o Trump, tá tudo bem, é democrático. Não, agora vamos tentar matamos o Miguel Uribe, detalhe, democrático. Só que agora eles pegaram um jovem que não estava concorrendo a cargo nenhum. Um jovem que só debatia as ideias. Um jovem que era muito querido. Cara, um pai de família, jovem, que não estava nem envolvido na política concorrendo a um cargo. E isso deu um reflexo tão grande, mas tão grande. Só que o detalhe, o FBI entrou no caso. O Kash Patel falou o seguinte, olha, essa matéria é do The Telegraph. E aí, ele falou que o FBI fez investigações e nessas investigações, o assassino do Charlie Kirk não agiu sozinho, não. Eles estão investigando se teve alguém que coordenou toda essa chacina aí, esse assassinato contra o Charlie Kirk. Tem algumas cenas que estão viralizando, né, de alguns sinais, um cara mexendo no boné, o outro fazendo um sinal, que sei lá, não é quase um sinal da cruz aí, mas dando um sinal e tá todo mundo investigando, achando que tinha um grupo preparado, e aí querem saber quem financiou esse grupo, tá? Então acompanha essa matéria original do The Telegraph e o comentário aqui do Editorial Central. Nos Estados Unidos, a tensão política ganhou mais um capítulo explosivo. O Kash Patel, ex-assessor da Segurança Nacional de Donald Trump, afirmou ao Comitê Judiciário do Senado que o FBI está investigando diversas pessoas ligadas a Tyler Robson, que é o assassino aí esquerdista, né? Acusado de assassinar o ativista conservador Charlie Kirk por meio de uma plataforma de mensagens online. Segundo Patel, há indivíduos já sendo interrogados e outros ainda na mira das autoridades, todos vinculados à mesma sala de bate-papo, onde o criminoso interagia. Ao ser questionado se outros poderiam estar envolvidos no caso, Patel foi direto.
Sim, senhor. Tem gente envolvida sim. Esse episódio, que ficou, assim, absurdo, né, reacende um debate incômodo. Até que ponto a violência política nos Estados Unidos tem sido alimentada pelas redes subterrâneas da militância radical? O fato de Robson não estar sozinho, mas supostamente conectado a uma rede organizada, coloca em xeque a narrativa do lobo solitário, tão usada pela mídia quando o criminoso não se encaixa no perfil conivente da extrema-direita. E mais, reforça os alertas de que há sim uma articulação mais ampla da esquerda radical, muitas vezes invisível para o público, mas plenamente conhecida pelos órgãos de segurança. Você sabe o que é a ironia desse caso aqui, né? É que enquanto os conservadores são vigiados como ameaça, enquanto os conservadores são tidos como radicais, a esquerda que mata é tida como democrática. A esquerda bonitinha, limpinha e democrática. Como diria o Boris Kazoy, it's the shame. Bora lá, pessoal, dando continuidade agora, vamos falar de outra matéria importantíssima. Senhor Nicolás Maduro, Nicolau, o bigodinho, né, já tem paradeiro, já vai passear em outros terreiros, já até conhece o terreiro, né? É o seguinte, o padre José Palmar, ele é um ferrenho opositor do Nicolás Maduro. Ele disse que o Maduro pode fugir para o Brasil pela fronteira de Pacaraima. Ele informou hoje de manhã que chegou até ele, militares dissidentes contaram para ele, um informante, de que o plano já estava arquitetado com os militares bolivarianos. Saiu há poucos dias atrás uma matéria que falava de uma operação em que militares brasileiros articulavam a retirada do Maduro da Venezuela para o Brasil. E agora vem um padre venezuelano opositor do Maduro confirmando isso, né? Matéria aqui do Meridiano é comentada pelo editorial central. O padre venezuelano José Palmar, conhecido por suas denúncias contra o regime chavista, soltou uma bomba. Nicolás Maduro estaria planejando fugir da Venezuela como um covarde. Segundo ele, o ditador teria traçado uma rota de fuga pelo aeroporto internacional de Santa Helena de Uairém, chegando até Pacaraima, no Brasil. Ironicamente, o mesmo caminho usado por milhares de venezuelanos desesperados que fugiram da miséria causada pelo socialismo bolivariano. A fonte dessa matéria é do Meridiano Notícias. E aí a denúncia ganhou ainda mais peso diante do cenário atual. Inflação galopante, desabastecimento crônico e uma população cada vez mais impaciente com os anos de autoritarismo e repressão. E ainda vem a questão, né, do Donald Trump fazendo pressão, colocando exercícios militares o tempo todo, né? O Maduro, nos bastidores, está falando grosso, né? Está querendo pagar de machão, vou enfrentar os Estados Unidos, igual um certo sujeito aqui no Brasil. Não, eu vou enfrentar os Estados Unidos, eu vou acabar com o imperialismo norte-americano, eu sou o todo-poderoso Madurinho. Só que, na verdade, na prática, não é isso que vai acontecer. Hora que o Donald Trump bater o pé, vai ser igual aqueles pincher que fica latindo, né? Hora que ele bater o pé, vai sair gritando que nem um cachorrinho indefeso. E aí vai fugir para onde? Para a casinha de cachorro do vizinho, né? Brasil. Espero que o Brasil não nos passe essa vergonha. Vamos lá, pessoal. Olha, essa matéria aqui é do CNN, de olho em Alexandre de Moraes. Pois é, o secretário dos Estados Unidos fez, né, uma manifestação focando na atuação do ministro Alexandre de Moraes. Esqueci de fazer a introdução, né? Tá bom, já desacostumei com isso. Vamos embora. De olho em Moraes. Vamos dar uma olhada nessa matéria. Vice-secretário dos Estados Unidos acusa Moraes de farsa política. Vamos lá, que eu vou dar um pulo no Instagram para te mostrar essa matéria aqui. Bora para cima. Também sobre a crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. O vice-secretário de Estado americano fez novas críticas ao ministro Alexandre de Moraes. Tem alguma informação mais precisa, Priscila, sobre novas sanções?
o Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é um departamento mais ideológico, que tem à frente Marco Rubio, que tem uma postura mais agressiva e tem adotado uma postura mais agressiva com a América Latina, vide a crise, por exemplo, na Venezuela, e que tem esses subsecretários e também assessores que também observam essa relação com outros países da América Latina. É o caso do Christopher Landau, que é o subsecretário do Departamento de Estado americano, ele é o número 2 do Departamento de Estado americano, e ele já tem se manifestado diversas vezes sobre ameaças e possíveis novas sanções que podem ser adotadas pelo governo Trump, e ele aumentou o tom dessas ameaças depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E nessa quinta-feira ele fez 2 novas postagens, uma delas ele inclusive falou sobre Alexandre de Moraes e falou que os Estados Unidos continuam aguardando que o Brasil contenha o juiz fora de controle Moraes, foram as palavras que ele usou, antes que ele destrua completamente a relação que os nossos grandes países desfrutam há mais de 2 séculos. E ele também disse que o Brasil está permitindo que o juiz Alexandre de Moraes abuse do processo judicial e persiga uma agenda abertamente política, e disse que os Estados Unidos não vão permitir que Alexandre de Moraes estenda seu regime de censura ao nosso território. Foram as palavras do vice-secretário. E ele fez uma outra postagem também comentando uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, que disse que se Donald Trump adotar novas sanções, isso pode levar Jair Bolsonaro à papuda, segundo apurações do jornal feitas com ministros do STF. E ele comentou essa reportagem, e nesse tweet ele disse que se essa reportagem for precisa, isso apenas confirma que todo o processo judicial em andamento no Brasil é uma farsa política, e fez novas ameaças. Ele falou que Donald Trump e Marco Rubio, o secretário de Estado americano, enfatizaram que os Estados Unidos vão responder adequadamente a essa caça às bruxas política e não serão dissuadidos por ameaças judiciais. Foram as palavras, então, de Christopher Landau nessas críticas renovadas nessa quinta-feira. Eu volto com você, Tainá. Pressão total, né, pessoal? Você consegue ver essa pressão total. O Gil Diniz, que é o deputado, ele escreveu aqui, ó: o mundo já percebeu. O maior líder popular do Brasil está preso, não por crime, mas por vingança de um tribunal político que perdeu qualquer compromisso com a Constituição e a democracia. E a verdade é uma só anistia ampla, geral e restrita pode devolver a liberdade e a dignidade ao nosso país. É o que escreveu aqui o Gil Diniz. Agora, uma coisa é certa, né? Cada vez está mais difícil manter as narrativas do Supremo Tribunal Federal. Olha, pode dizer o que for. O Alexandre de Moraes é corajoso pra caramba enfrentando o Supremo Tribunal Federal assim. O Donald Trump assim. Você pode até falar, não, mas eu não gosto dele, e não pode falar que ele é inteligente, que ele é corajoso. Ele é. Admita, assuma. Porque encarar o Donald Trump da forma que ele está encarando não é para qualquer um. Agora, que ele tem poder e força para isso, aí já é uma outra história muito diferente. É muito diferente mesmo. O Donald Trump já está por aqui com isso, todo mundo do governo norte-americano já está por aqui com isso, e aí, meu amigo, mexer com a maior potência econômica e militar do mundo não é brincadeira não, né? Olha o que está acontecendo com o Maduro. E se o Trump permanece, se o Didi vence, fica nas eleições para 2029, né, se eu não me engano, que tem eleições, parece que o negócio não vai dar muito bom, não, né? Então, assim, coragem é uma coisa. Sair bem nessa história é outra bem diferente. Vamos lá, pessoal. Quero falar com vocês agora sobre o Eduardo Tagliaferro. Pois é, você deve conhecer o assessor, né, do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro. O que aconteceu em relação ao Eduardo Tagliaferro? O Eduardo Tagliaferro foi assessor do Alexandre de Moraes. Quando ele saiu do gabinete do Alexandre de Moraes, ele reuniu um monte de provas. Segundo ele tem várias informações, inclusive ele expôs algumas provas contra o ministro Alexandre de Moraes, falando em fraude processual, entre outras coisas. Ele teve que fugir do Brasil. Aí ele fugiu, está na Itália nesse momento. O Tagliaferro disse o seguinte, inclusive foi o próprio Isalci Lucas que fez um vídeo ontem dizendo que o Tagliaferro tem, inclusive, as imagens das câmeras do 8 de janeiro. Foi comentário do Isalci Lucas, senador da República. Estados Unidos me procuraram, diz Tagliaferro, sobre envio de documentos contra
o ministro Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar aqui, então, essa matéria aqui do editorial central que diz o seguinte: Tagliaferro é chamado pelos Estados Unidos para fornecer informações sobre Moraes. A mais nova reviravolta no enredo da política brasileira envolve o Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do TSE, que afirmou ter sido procurado por representante dos Estados Unidos para entregar material contra o ministro Alexandre de Moraes. Em depoimento no processo de cassação da deputada Carla Zambelli, ele contou que monitorava semanalmente as redes sociais da parlamentar enquanto trabalhava no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. O detalhe pitoresco: Tagliaferro foi exonerado em 2023 após um episódio de violência doméstica e hoje vive na Itália, assim como a Zambelli, ambos sob pedido de extradição. Moraes, como esperado, negou todas as acusações. O ponto curioso é que, se confirmada essa tentativa de cooperação internacional para minar a imagem de Moraes, revelaria algo ainda maior: a preocupação até mesmo de governos estrangeiros com o poder absoluto de que os ministros do STF vêm acumulando no Brasil. Não seria exatamente novidade, desde que a Lava Jato, organismos externos, observaram de perto o comportamento das instituições brasileiras, e não é exagero dizer que Moraes se tornou uma espécie de juiz global, acompanhando tanto por críticos quanto por aliados. Ou seja, o que aconteceu aqui é que, sobre o caso Carla Zambelli, o próprio Tagliaferro disse que monitorava a Carla Zambelli, monitorava todo o processo, todas as postagens da Carla Zambelli, fazendo uma verdadeira pesquisa contra o inimigo, né? Ou seja, fazendo com que aquele inimigo fosse incriminado. É como diria, né, algumas figuras históricas que mancharam a história, né? Me dá o crime, me dá a pessoa, que eu te digo o crime. Infelizmente, né, vergonhosamente, essa é mais uma cena aqui do nosso Brasil, né, do tipo de coisa que acontece aqui na República das Bananas. Vamos lá, pessoal. Atlas e Intel. Lula vence em todos os cenários de 2023. Meu amigo. A coisa tá boa pro Lula. Segundo a Atlas e Intel, o Lula ganha do Tarcísio, ele ganha do Bolsonaro, ele ganha do Eduardo Bolsonaro, ele ganha do Cachorro Caramelo, ele ganha do Trump, ele ganha de todo mundo. Agora, acreditar nisso é que é uma bravata, né? Eu já falei muitas vezes para vocês. Isso aqui é só a minha opinião, tá? Pega e joga no lixo. A minha opinião é que esses institutos de pesquisa, vamos dizer assim, que quem dá mais, leva. Só pode. Porque cá entre nós, acreditar que o Lula vence em todos os cenários, todo mundo, é atestar que o brasileiro é burro demais, ou é atestar que o brasileiro é burro demais de acreditar numa pesquisa dessa. Né? Não tem outra solução. Ou ele é burro de votar nessa pessoa, ou ele é burro de acreditar que isso é verdadeiro. A minha opinião é a seguinte: eles fazem essas pesquisas, e aí tem até uma investigação pesada sobre esses institutos de pesquisa. Eles fazem esses institutos de pesquisa justamente para influenciar o seu voto, influenciar o voto dos mais incautos. Agora, cá entre nós, eu não acredito que o Lula tenha essa moral toda, não. Tanto é que nós estamos num momento trágico, né? Tenso. Você viu essa matéria aqui da Jovem Pan? Né? Vamos dar continuidade aqui, para não ficar mudando de matéria toda hora também. Vamos lá. O Ministério Público Federal vincula a Jovem Pan a 8 de janeiro e usa a lei da ditadura para pedir o fim da emissora. Olha que bonitinho, né, gente? Coisa linda, né? Dá uma olhada nessa matéria da Gazeta do Povo. No pedido apresentado à Justiça para cancelar o sinal da Jovem Pan, o Ministério Público Federal vincula a empresa ao vandalismo do 8 de janeiro de 2023 e recorre ao Código Brasileiro de Telecomunicações, editado no início da ditadura militar, para dizer que a emissora incitou desobediência às leis. Juristas consultados pelo Gazeta do Povo veem um autoritarismo na fundamentação do Ministério Público e no uso dessa lei. Vem cá, se você pegar esse raciocínio meio bobo aí, né? Bobo não, é mal mesmo. Se você pegar a linha de raciocínio dessa decisão e analisar ela a fundo, você pode dizer que os jornais de esquerda norte-americanos
incentivaram o assassinato do Charlie Kirk e pediram a cassação de todos. Ô Trump, aprende aqui, ó. Aprende aqui com os membros do Ministério Público Brasileiro como que você tem que fazer aí, tá? Vai falar que os jornais de esquerda incentivam e que, para tanto, a morte do Charlie Kirk é responsabilidade deles, porque aqui eles estão falando que o 8 de janeiro é responsabilidade das matérias jornalísticas da Jovem Pan. Você viu? É. Então, assim, aí fica complicado, né? Aqui no Brasil, teve o caso que envolveu o Whindersson Nunes, aquela moça que atirou contra si mesma, tirou o bem maior que ela tinha, que é a vida, né, para não falar a palavra aqui para vocês, de Araguari, Minas Gerais, depois de uma fake news, de um bando de influenciador e de uma agência de esquerda, influenciaram, ninguém ligou a morte da menina aos influenciadores, Ministério Público, nem a polícia, não deu continuidade, acabou por aí, morreu, acabou, para. Agora, as matérias jornalísticas da Jovem Pan são uma responsabilidade pelo 8 de janeiro. Tá bom, vai vendo, acredita, né? A tônica das alegações finais do procurador Yuri Correia da Luz, que assim nasceu, é criar um elo entre as análises políticas feitas pelos comentaristas da Jovem Pan em 2022 e os ataques aos prédios dos 3 poderes, classificados pelo Ministério Público como tentativa de golpe na esteira do que tem decidido o Supremo Tribunal Federal. Isso aqui, para mim, é a coisa mais absurda que eu já vi. Tá? É a coisa mais absurda. Então, quer dizer que todos os comentaristas da Jovem Pan agora, né, podem ser indiciados por tentativa de golpe de Estado por causa dos seus comentários políticos. Tem cara, tem jeito, tem andado. Venezuela, né? Vamos lá, pessoal. Bora para mais um aqui. Já que eu citei a Venezuela para vocês, dá uma olhada nesse videozinho que eu separei aqui para vocês. Eu esqueci o nome desse influenciador aqui. O cara é muito bom. Eu vivo assistindo vídeo dele no TikTok. O cara é bom, faz uns vídeos legais. Aí vamos ver se esse vídeo vai rodar aqui, né? Porque quando eu ponho dentro do servidor, o vídeo não roda legal. Aí eu mando ele para o YouTube para ele poder rodar legal, para o Instagram para poder rodar. É, meu jeitão doido aqui. É coisa de programador, né? Se bem que eu não sou programador, eu sou fuçante. Eu aprendi a programar só para fazer as coisas doidas que eu invento, né? Mas vamos lá. Dá uma olhada aqui. O que acontece? O que você ainda não entendeu sobre a República das Bananas? Qual que é a tua profissão? Garçom. Esse sotaque, você é de onde? Venezuelano. E você veio fazer o que aqui no Brasil? Eu na época era mochileiro, que na hora que for voltar pra Venezuela, vi que as coisas estavam meio ruins, até hoje tô aqui no Brasil. Ruim como, por exemplo? Falando de uma ditadura, né? Tema muito polêmico hoje em dia, mas é a realidade. Mas você viveu um pouco disso lá, não? Vivi tudo lá. Começou isso quando lá? A ditadura chegou, em 98 com Chaves. Muitas coisas, inclusive, estão acontecendo aqui também. Você tá vendo as mesmas características aqui? O governo começou a atacar Estados Unidos. Vocês escutaram que é um venezuelano que fugiu da ditadura e falou, não, eu tô vendo as mesmas coisas acontecerem aqui. Vocês estão vendo? Por que eu falo para vocês? Vocês têm que se preparar para ter um plano B em relação a isso aqui. Falar mal de empresas privadas, criar leis, modificar leis. Muita gente começou a ir presa, você não podia ir protestar na rua, você não podia falar mal do governo. Na época gerava muita atenção, hoje em dia já é realidade. Você vai preso se for falar mal do governo, se você for jornalista, falar alguma coisa, alguma característica ruim do governo, vai preso também. Tem uma Pode falar que você estava incentivando o 8 de janeiro. democracia lá, que tem eleições e ninguém vota lá. Você vai no centro de votação, nas escolas, não sei como é que é aqui. Não tem fila. Começou em 98. Quando foi que ficou grande, assim? Crise começou no 2013, né? Hiperinflação, comida faltando nas prateleiras dos mercados, drogaria sem medicamento, começou lá. Mas isso é verdade, isso é real mesmo? Na época foi. Até 2021, 22. Hoje em dia o país está dolarizado e tal, mas mesmo assim tá com muitos problemas. Pior dos problemas hoje em dia é a política. A educação de vocês, como é que tá indo? No lixo. Mesmo, cara? No lixo. Muito alinhado. Antigamente você ia na escola, normal, tranquilo, igual aqui no Brasil. Hoje em dia você entra numa escola pública lá, tem quadro do Chaves, do Maduro. Que isso?
Você entra em qualquer instituição pública, na verdade, né? Se eu for comparar com o Brasil, cara, tem muita coisa que tá me lembrando, algumas coisas que eu já vivi lá. Ninguém me falou, eu não tô inventando. Eu vivi uma ditadura, eu sei o que é. Aqui, cara, é como se fosse uma criancinha, você sabe? Você tá me dando medo. Muita coisinha que tá começando, assim, a passar como uma ditadura. O Brasil tá como um bebezinho, a Venezuela é adolescente, a Coreia do Norte é como se fosse uma coisa mais evoluída. Já é um avô, já. Esperar uns 20 anos passar que vocês vão ver o que vai dar. Vocês lá não tentaram fazer alguma coisa diferente? Sim, muitos amigos meus de faculdade, a gente saía nas ruas, fazia passeata, concentração nos parques. Começou que nem aqui no Brasil, né? Bala de borracha, gás pimenta. Aí depois foi evoluindo. Acabou o gás, acabou a bala de borracha. Aí começou a dar tiro, começou a sumir meus amigos. Eu até me tremo quando eu lembro dele. Ele ficou em cadeira de rodas. Pegou um tiro na coluna. Mas não era de borracha? Pegou um tiro mesmo na coluna. Aí ele caiu em depressão e ele se deu senha no céu lá. Pronto. É isso. É isso que eu quero que você veja. Você acha que tá indo no caminho? Você acha que dá para confiar que isso aqui tá tudo tranquilo, tá tudo na paz? Você pode ter toda a tranquilidade do mundo aqui no Brasil? Depois de ver um vídeo desse, eu acho que eu tirei o seu sossego hoje para dormir tranquilo, né? Mas vamos lá, pessoal. Se eu te tirei o sossego naquele vídeo, eu tenho outro videozinho aqui rapidinho, de 2 minutinhos, pra gente ver se a gente atrapalha mais um pouquinho seu sossego. Dá uma olhada. É muito, mas é muito diferente a forma que a esquerda pode atuar e a forma que a direita pode atuar. A direita, qualquer espirro, é discurso de ódio. A direita não pode nem respirar. A esquerda, até tiro. É democracia. Vocês já pararam para ver isso? Mas o discurso está caindo por terra, né? Olha o vídeo, né, desse cara aqui. Dá uma olhada. Olha o vídeo dessa vagabunda. Vai que essa moda pega! De forma alguma eu venho aqui comemorar a morte do Charlie Kirk, mas eu venho aqui discordar das pessoas que estão falando que é uma morte muito triste. Essa morte é muito bonita, muito poética, já que ele morreu por algo que ele lutou tanto. E morreu por uma causa que ele acreditava. Isso é lindo, 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 lindo. E eu vim aqui pedir justiça por Tyler Robson. A gente chupou tanto o pau do Luiz Mangione. Por que a gente não chupa um pouco o pau desse menino? É porque ele é feio, né? Que a gente gosta tanto de imitar os Estados Unidos. Por que a gente não pega essa moda? Que é uma moda que combina super bem com bilionários, fascistas, políticos que só falam merda na internet e fazem tudo pra foder o trabalhador. É uma moda que cairia super bem com qualquer peça Bolsonaro. Pra lutar com doido tem que ser mais doido ainda. Então assim, se tiver algum doido assistindo aí, assim, sugestões. Nothing beats a jet to holiday. Tá aí uma trend estadunidense que todo mundo gostou, né? Vocês que amam comer no coco bambu. Que tal comendo coco bambu, enfiar o bambu nele? Vocês adoram ficar doidão e ligar pra ex, né? Que tal ficar doidão e levar um desses senhores pra passear? Ficar doidão e entrar para a história. Desculpa o palavreado, mas não existe outra forma de se direcionar uma pessoa como essa. Esse vídeo tem 2 estratégias psicológicas que são muito perigosas. A primeira é o mecanismo de gatilho psicológico. Esse tipo de discurso atua como estímulo externo em mentes vulneráveis, pessoas com transtorno, pessoas com inclinação à violência. Ela cria um imaginário de permissão, ela legitima o crime e oferece uma justificativa. E o segundo é a indução inconsciente. É um tipo de sugestão indireta. Muitas vezes a gente faz isso em hipnose para poder tratar traumas, fobias, etc. O que ela está fazendo é plantar uma ideia em mentes predispostas. Só que o que essa psicopata esqueceu é que a internet não é terra sem lei. Só com esse vídeo ela está incorrendo em 5 crimes. Incitação ao crime, apologia ao crime e a criminoso, ameaça porque foi direcionada a políticos e empresários, crime de ódio e incitação ao terrorismo, porque esse discurso pode ser enquadrado em motivação política para violência. O que você vai fazer? Você vai compartilhar esse vídeo, você vai entrar no perfil dessa criminosa e você vai denunciar para derrubar a conta dela, por incitação ao crime, por discurso de ódio, mas você vai fazer a sua parte. Essa ordinária vai entender que o Brasil não é terra sem lei e que a internet muito menos. Pois é. Sabe o que aconteceu com ela? Ou o que vai acontecer com ela aqui no Brasil? Nada. Mas e se fosse uma pessoa de direita? O que aconteceria? Não, vem cá. Se você for um empresário aqui no Brasil, apto a, sei lá, tentar gerir bem e manter segura a sua empresa, o que acontece? Isso aqui.
Empresa é condenada porque investigava candidatos para admissão em emprego. Salvo engano, essa empresa foi condenada em mais de 100 mil reais, 20 mil reais por candidato, porque quando ela fazia o processo seletivo, ela investigava se a pessoa tinha problemas de crédito ou de antecedentes criminais. E aí prepara que lá vem polêmica. Na minha empresa, eu não posso checar quem vai entrar na minha empresa. Eu não posso checar se o cara foi um assassino. Eu não posso checar se ele é um estelionatário. Eu não posso checar se ele é um ladrão. Eu não posso checar se ele tem 50 milhões em dívidas. Mas a empresa não é minha, doutor. Não sou eu que pago imposto. Não é o meu nome que está lá no contrato social que se der problema. Então, cada vez mais o Estado se metendo em coisas que não deveria se meter. É uma proteção absurda para quem é ladrão de uma maneira inexplicável. Qual é a tua opinião? A minha opinião é que o Brasil já era. O Brasil foi destruído, o Brasil foi sequestrado, o Brasil foi levado de assalto. Essa que é a minha opinião. É exatamente isso que aconteceu no Brasil, na minha opinião, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Sempre uma honra e um prazer enorme poder estar aqui com vocês e debater um pouquinho mais de política. Recadinho rápido. Você viu o vídeo desse venezuelano? Você vai esperar para estar com todos os seus bens aqui no Brasil, com um Drex aqui no Brasil, e o dia que você falar, eu vou sair daqui, depois de ter feito uma crítica, e eles falar, tá tudo travado, seus bens, seu passaporte, seu dinheiro, o que vai acontecer com você? Entendeu? Então, assim, todo brasileiro racional, todo ser humano racional, nunca pode confiar no governo do seu país. Ele tem que dobrar a aposta em outros governos, né? Então, assim, eu recomendo para você ir para o Uruguai, tirar a cédula de residência uruguaia, substituir seu CPF, ter uma conta bancária no Uruguai. Você tem que declarar para não cometer crime, você mora no Brasil, mas você tirou dessa jurisdição. Você tirou dessa regra aqui, você dolarizou o seu dinheiro, você investiu em dólar, uma garantia maior. Agora, cá entre nós, você deixaria, sabe, seu dinheiro à mercê desse país? Você deixaria? Você está disposto a ver? Você viu a última pesquisa que eu falei para vocês aqui? Eu não estou brincando. Atlas Intel, Lula vence em todos os Senados de 2026. Eu sei que no seu íntimo, você está falando, que absurdo é esse? Lógico que não, essa mentira está errada, essa pesquisa está errada. Não, ela não está errada. Ela foi feita para ser do jeito que ela tinha que ser. Por quê? Porque para justificar a vitória dele. Então, meu amigo, eu recomendo seriamente que você pense duas vezes em só acreditar no Brasil, tá? E não ter um plano B, tá bom? E se precisar de ajuda, a gente tá aqui à disposição, tá na descrição aqui, você vai entrar em contato, vai clicar no link aqui e vai tá falando com a nossa equipe aí e vai estar te atendendo muito bem, tá bom? Um grande abraço para você, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço.